Jogo na tela, ideia na cabeça, filosofia no controle. Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu decidi, tava pensando em um brainstorm do que eu iria abordar nesse primeiro vídeo enfim, eu pensei, repensei, pesquisei e decidi trazer um dos jogos que pra mim atingem gritantemente a minha nostalgia, né? Que é esse jogo do Jack Chan Adventure. A princípio, eu não pretendo trazer uma série zerando o jogo, né, até o fim, mas caso vocês desejem, eu posso colocar, posso fazer sim essa série no canal. A ideia aqui era trazer um pensamento, uma pegada um pouco mais filosófica, mas obviamente sem aquela filosofia de bar mesmo, tá, pessoal? Então, é engraçado, né, como esse jogo ele parece simples hoje, mas eu lembro que quando eu era criança eu tinha uma dificuldade enorme em jogar, e principalmente, acho que por todos os detalhes técnicos ali da construção e principalmente de como funcionava a dinâmica de muitos jogos no PlayStation 2, né? Esse estilo de câmera onde ela não focava automaticamente no personagem, você tinha que ficar mexendo ali com o analógico, consertando, ajustando o tempo inteiro a câmera no cenário. Isso trazia uma certa dificuldade. E pelo incrível que pareça, jogando esse jogo novamente, depois de, sei lá, não sei, acho que 10, 15 anos, não sei, faz muito tempo que eu joguei esse jogo e não lembro ao certo, mas é nitidamente visível que essa dinâmica da câmera ainda impacta nele. Eu queria saber com vocês, assim, como era na infância de vocês e como vocês jogavam esse jogo, se vocês tinham essa dificuldade também, mas é engraçado, né, jogando novamente aqui, eu tô tendo essa impressão. Pra falar com vocês, eu sou da década ali dos 90, então ainda peguei na época de brincar na rua, mas nada se comparava, né, a chegar da escola e ligar o videogame, né. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu ganhei meu PlayStation 2. Meu pai, ele não tinha muitas condições, né? Nem ele, nem minha família era bem humilde, então eles apertaram na época muito os cintos e deram um milagre ali dentro de casa pra fazer essa compra desse videogame que eles parcelaram em mais de 12 vezes, certamente, né? E eu lembro que naquela época aquilo não era só um console, né? Era um mundo inteiro ali que eu tinha ali pela frente. Aquele simples videogame, né? Talvez por isso, né, que a gente dê tanto valor a essas lembranças, né? Porque nada ali era fácil, né? Não era só clicar e baixar, né? Hoje a gente tem tudo. A gente tem game, filme, série, música, tudo imediato. Eu lembro na época quando eu era mais novo, principalmente na minha adolescência, cara, era bizarro as coisas, né, a gente não conseguia nada muito de imediato, assim, né. Eu lembro que pra baixar uma música a gente tinha que entrar no 4Shared se a gente quisesse baixar ou usar aqueles programas tipo Ares ou, enfim, similares na época. Hoje a gente tem o Spotify que, cara, matou bastante com a pirataria, se assim posso pensar, porque a gente paga uma mensalidade, né, que não é tão abusiva assim, e a gente tem todas as músicas ali no nosso plantel, né, então é muito bizarro a gente pensar o quão a humanidade de um tempo pra cá ela evoluiu, catastroficamente rápido, né. Acho que catastroficamente não é a melhor palavra, mas numa dinâmica muito acelerada. Eh, mas enfim, talvez porque eu acho que quando tudo é fácil demais, nada vira uma conquista, né. Então, talvez seja assim a forma que eu penso em relação a esse assunto, eu não sei como é com vocês. Mas quando a gente é criança, o tempo ele parece infinito, né. Um mês parece um ano, né, e hoje, um ano passa como se fosse um mês.
Já pararam pra pensar? Talvez o tempo ele não esteja passando mais rápido, né? Talvez a gente só esteja mais ocupado tentando sobreviver a esse desafio, né, que é viver. Antes a gente, né, contava o tempo em fases de jogo. Hoje a gente conta boletos. Eh, o videogame também ele ensinava, né, um pouco sobre essa questão da frustração, né. Você ficava preso na mesma fase por dias, ou então resolvendo puzzles específicos que eram complexos para nossa mente quando a gente era mais novo. E naquela época não tinha tutorial no YouTube, não tinha. Se você achasse um bug muito impactante, você não tinha um patch de correção que era feito de forma imediata praticamente. Hoje, com essas plataformas online e digitais, e principalmente com as mídias, né, sendo todas digitais, isso trouxe uma velocidade enorme. E eu vejo que é uma velocidade que é positiva até para nossa experiência como usuários finais, né? Porque eu lembro que quando eu era pequeno era você, o controle e a insistência, né? Talvez a gente tenha desaprendido a insistir. E o videogame ele nunca foi só uma diversão, eu lembro, né? Sempre foi um refúgio pra mim quando eu era mais novo. Era o lugar onde tudo fazia sentido. Você errava, aprendia, tentava de novo. Na vida real você erra e às vezes só descobre anos depois. É engraçado, né? Esse Jack apanhando aqui já fui eu em muitas vezes. Quando a gente é criança, né? O futuro ele é uma promessa, né? E quando a gente é adulto, vira uma certa ameaça. Antes a gente perguntava: quando será que eu vou crescer? Hoje a pergunta é outra, né? Hoje é como que eu cheguei até aqui tão rápido. Talvez o tempo ele não esteja correndo, talvez a gente é que parou de viver ele de repente. Eu lembro que nesse jogo ele tinha um minigame muito marcante, cara, e eu gostava demais dele, que era um minigame que era de card game. Muitas vezes eu gostava mais disso do que do próprio jogo em si, acreditem? Acreditam, desculpa. E olha que doido. Eu lembro disso melhor do que muita coisa importante da vida adulta. Talvez porque memória não guarda, né, o que é importante, né? Ela guarda o que fez a gente sentir algo. E é engraçado, a gente jogava sozinho, mas nunca se sentia só. Hoje, a gente tá sempre conectado e estranhamente vazio. Talvez porque naquela época o silêncio não incomodava. O silêncio ele grita, né? E repara como a gente lembra da trilha sonora, do som do menu, do barulho do loading, do barulho dos sons, quando o personagem faz os golpes, né? Ou pula, ou ativa o talismã. A memória não arquiva fatos, né? Ela arquiva sensações. E é por isso que a gente esquece reuniões, mas nunca esquece aquele jogo que zerou com dificuldade. Ou aquele jogo que foi tão nostálgico e importante para nossa história, né? Quando éramos mais novos. Hoje, com 30 anos, bate uma saudade absurda dessa fase. Uma época sem boleto, sem cobrança constante, sem essa sensação de estar sempre devendo algo. Era ir pra escola, voltar, jogar, estudar, e o mundo parecia totalmente resolvido. Talvez o cansaço da vida adulta seja perceber que ninguém tá realmente no controle. Talvez o videogame fosse tão confortável porque a gente tinha o controle dele. 4 botões, 2 analógicos e uma resposta clara. Você aperta, algo acontece. Na vida adulta a gente aperta e às vezes nada muda, né? Eu tenho certeza que muita gente aqui já sonhou em ser youtuber ou criar conteúdo de alguma forma quando era adolescente, ou até hoje em dia também. Eu tinha um canal para compartilhar com vocês aqui. Eu tinha um canal quando eu era mais novo e a edição era horrível, o áudio era péssimo, tudo era ruim. Mas eu tentava.
Até que uma galera, né, um pessoal do colégio que eu estudava quando eu era mais novo, descobriu e divulgou pra turma inteira. Cara, a vergonha foi tanta que eu apaguei tudo. Então, assim, eu fiquei num estado onde, até comentando agora com vocês, eu fiquei em choque, sabe? Hoje impressionante como hoje eu daria tudo pra ter acesso àqueles vídeos horríveis e ter aquele canal com as minhas experiências ali novamente pra poder assistir, reassistir no caso. Então a vergonha é um sentimento curioso. Ela não nasce com a gente, ela é ensinada. Pelo menos é assim que eu penso. Quando quando criança você tenta, quando adulto você calcula. Talvez amadurecer não seja ficar mais inteligente, mas mais medroso, será que eu posso pensar assim? E bom, se a vida tivesse um checkpoint igual ao videogame, ninguém teria ansiedade, não é? O problema é que a vida é um jogo online, né? Sem pausa, sem tutorial e com um lag emocional embutido nela. Talvez crescer seja isso, continuar jogando com o mesmo pensamento, né, de repente, continuar jogando mesmo sem saber se tá indo pro caminho certo. A ansiedade nasce quando tudo vira desempenho. Nota, salário, produtividade, likes. No videogame bastava jogar. Na vida adulta parece que a gente precisa provar o tempo inteiro que merece existir. Então checkpoint é perdão. É errar sabendo que dá pra tentar de novo. Na vida real a gente erra e se culpa por anos. E talvez a maturidade, ela seja aprender a criar checkpoints internos, né? É curioso como jogos como Jackie Chan, ou God of War, ou Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, eles não são só jogos, eles são lembranças de quem a gente foi. Talvez nostalgia não seja querer voltar no tempo, mas agradecer por ter vivido isso. Talvez a nostalgia, ela doa porque ela prova que a gente foi feliz sem saber, principalmente. E talvez isso seja bonito, porque felicidade não é um estado permanente. Ela é um momento que só faz sentido depois. E você? Qual jogo marcou a sua infância? Se esse vídeo te fez lembrar de alguma coisa, ele já valeu, pessoal, de verdade. Eu gostaria muito de pedir para vocês, respeitosamente, se vocês gostaram, deixem o seu curtir e considerem se inscrever no canal para não perder mais nenhum outro conteúdo, né? Com essa pegada, filosofando literalmente com o controle. E comentem, por favor, se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês gostariam de refletir ou que eu trouxesse algum tema mais específico para um próximo vídeo. E eu deixo aqui essa mensagem, né? Talvez viver seja isso, né? Seguir em frente com saudade, mas sem soltar o controle. Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.